Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa live de hoje. A convidada, uma querida professora Erenita, vai estar conosco hoje falando sobre inteligência emocional e empreendedorismo. E assim, é um tema que a gente está massificando bem, né? Para que as pessoas consigam absorver bem, compartilhar esse tema com as pessoas e ter uma ideia muito bem fixada sobre isso. É um tema para a vida, não é um tema de modinha, é um tema para a modernidade, para os tempos atuais. Muitos defendem que esse tema já deveria estar inserido na base curricular, na infância, há muitos anos. Há muitos anos. E é por isso que a gente está discutindo isso fortemente, está massificando para que a gente consiga trabalhar isso. Então eu vou começar daqui a pouco, mas deixa eu só cumprimentar as pessoas. Minha querida irmã Roseli chegou aqui, ó. Beijo, Roseli, um beijo para você, que te amo muito. Roseli, eu sou mais velha, ela é a mais nova. Foram 8 filhos que a minha rainha mãe nos presenteou. 2 muito novinhos voltaram para a casa do pai. E os outros 6, 3 homens e 3 mulheres, seguiram a jornada para complementar muita coisa. Nós já não temos os nossos pais vivos. Roseli tem, graças a Deus. O pai de Roseli está vivo aí, graças a Deus, que é a mais nova. Ela é filha do segundo casamento de minha mãe, Aldomiro. Que Deus proteja ele muito, mas dos outros, o nosso pai já faleceu há muito tempo. E nós somos, assim, tem muita união entre a gente, né? As diferenças, engraçado, somos diferentes os 6, mas muito próximos um com o outro. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A Erenita já está na sala conosco, eu vou chamá-la. Eu também te amo muito, Seca. E aí eu chamo ela de Seca. Por quê? Porque é Seca. Sabe aquela coisa que você chama irmão e irmã de um apelido lá na infância e fica, e você não consegue? A Roseli é muito formal, não é? Eu sei que é. Paula Sandy está entrando aqui. Paula é uma cantora, né? E assim, quem pudesse pode seguir para dar um apoio muito forte, uma cantora sergipana de muito talento. Minha querida Franci está chegando aqui também. Deixa eu acionar aqui a professora Erenita, que ela já chegou. E muita gente querendo participar. Minha querida Monique do Cajucap, já comprei o meu Cajucap hoje, viu? Beijo para você. Cadê a Erenita? Deixa eu localizar ela aqui para chamá-la para nossa conversa. Deixa eu localizar. Achei. Achei você aqui, já acionei. E vamos trazê-la para compartilhar esse momento conosco. Deixa eu chamá-la aqui. Acionando, abrindo. Isso. Pronto. Erenita. Ela já vai estar conosco agora, aqui na tela, para compartilhar conosco esse momento. Olá! Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Sabe, muito bem-vinda mesmo. Eu te acolho com um abraço. E esse abraço significa que todas essas pessoas que estão conosco agora, todas as pessoas que vão assistir depois, teve gente, Marcos, esse horário eu tenho um compromisso, eu digo, não tem problema, vai ficar gravado. Pronto, depois eu vou lá. E muita gente faz isso. Assim, eu te acolho com um abraço muito carinhoso. Sabe, muito carinhoso mesmo. Porque eu tenho certeza, como as outras lives que a gente tem feito, como as próximas que a gente vai fazer, aquilo que você vai trazer para nós, que a gente vai conversar, vai impactar muito. Tem muita gente que está nos acompanhando. Então, assim, é uma honra. É uma honra para mim ter você conosco. Viu? Quem é? Gratidão, Marcos. Esse anjo Gratidão que Deus mandou aqui. Ontem a psicóloga Mirelle disse, Marcos, a coisa mais difícil do mundo é a pessoa se autodefinir. Aí hoje eu faço essa definição aqui. Eu peço essa definição. Quem é essa menina que está aqui conosco hoje? Conte um pouco da sua história. É professora. Já começa com... Isso. Pronto.
Já começo a gostar de chamar aí de menina, né? Isso é muito bom. Mas é fato, todos nós somos criança, todos nós somos meninos e meninas. A gente cresce no tamanho, né? O corpo físico vai se Uhum. desenvolvendo, mas no âmago, nós somos meninos e meninas. Né? Com os sentimentos, com os sonhos, com as emoções. Né? Quem é o menino e a menina que aos 50, aos 40, aos 30, aos 70 não pede um colo, sabe, de mamãe, de papai, ou de um amigo, ou de um amor? Né? Nós somos seres amorosos. Então, quem é essa menina? Me conte. Professora, conte um pouco dessa sua história. Enquanto o sinal da conexão, ela vai conseguir. Tá? Isso é a famosa lei de Murphy. A gente prepara tudo, daqui a pouco aí vai e a internet dá uma travada. Outro dia eu estava fazendo um curso de pessoas lá no Zoom. E ele chegou e disse, olha, vai acontecer situações com a internet, eu vou chamá-la de volta para restabelecer com ela aqui conosco. Deixa eu só ver se ela já está aqui de volta para chamá-la. Deixa ela entrar aqui de volta. Quando ela entrar, assim que ela entrar, a gente vai acionar. A gente vai conseguir fazer a nossa live com ela, para ela se apresentar. E a história com a Erenita, ela também vem das redes sociais. É incrível isso. Eu tive agora, inclusive está acontecendo nesse momento, eu pedi licença para vir, para atender vocês, uma reunião com os pré-candidatos do PDT, né? Organizada pelo Evandro Galdino. Ele abriu uma sala aqui, em outro aplicativo, e nós fomos para essa reunião. Eu pedi permissão para eles, ela já voltou, eu pedi permissão para eles, para falar logo, né? Ser um dos primeiros. Mendonça Prado falou, depois de pedir, falei lá em torno de 3, 4 minutos, para poder vir dar atenção a vocês. Né? Isso vai... fique tranquilo. A Elenita tá de volta aqui conosco, e não tem problema se o sinal de internet, às vezes o sinal de internet está alto, a gente faz os testes todos, daqui a pouco quando a gente entra ao vivo, ela dá uma baixada. Um sinal, uma interferência, isso vai acontecer. Tá? Então não é problema e fica muito à vontade para você, Elenita. Quem é essa menina? Professora? Por onde Muito você obrigada. tem andado? Nos conte. Vai acontecer, viu, gente? Eu sei que vai. Se porventura tivesse muita dificuldade, a gente, de forma tranquila, a gente remarca para uma outra ocasião, sem problema algum. Mas, assim, essa moça, ela tem uma história de empreendedor, de pioneirismo no empreendedorismo. Veja como funciona. Veja como é isso. Ela tem uma história de pioneirismo no empreendedorismo. Você viu o que é que ela fez? Deixa eu ver se agora... Está vendo o que ela fez? Ela saiu do ponto que estava. Internet é assim. Às vezes, aqui no meu quarto, o Wi-Fi, por exemplo, ele cai e não consegue sinal. Aí você vem para a sala e ele estabelece. Tá? Me fale então agora quem é essa menina, quem é essa moça que tem Então, sonhos muito fortes e que esses sonhos acabam se cruzando e a gente estabelece essa conexão. Mas nos diga quem é essa moça. Então, eu sou Erenita Souza, é uma pessoa que gosta muito de desafios. Eu lembro que desde pequena eu sou muito sonhadora, né? E com o tempo eu comecei a perceber que os meus sonhos começaram a se tornar realidade. E você vai vivendo e vai identificando que em algum tempo você planejou aquilo na sua mente, mas que você tinha esquecido. Então, eu sou formada em contabilidade, a minha história é contabilidade, e de 10 anos para cá, eu conheci o coaching, onde eu trouxe para Sergipe e tive a grande honra e oportunidade de implantar a disciplina de coaching nas universidades. Então, foi muito brilhante para a minha carreira isso, porque eu trouxe uma inovação onde dentro das disciplinas de contabilidade eu trabalhava a metodologia do coaching.
E aquilo começou a, a gerar uma curiosidade em mim, como eu já tinha uma curiosidade com relação a comportamento humano, começou a gerar uma curiosidade em mim com relação aos jovens. Como seria aquelas pessoas se prepararem antes de entrar na faculdade? Porque eu tive alunos de 50 anos cursando contabilidade, pessoas que já estavam aposentadas e estavam ali fazendo uma outra formação para uma nova perspectiva. Mas eu também tinha um olhar para aqueles jovens que podem futuramente acertar na profissão da primeira vez, né? Que isso não é muito fácil. Então, aos 40 anos, eu me vi fazendo novas escolhas. Aos 40 anos, eu me vi fazendo novas escolhas na carreira. E não foi fácil, porque você enfrentar o novo, começar praticamente do zero, não é fácil. Mas quando você tem uma história sólida, né, uma carreira alicerçada, que foi o que eu fiz na contabilidade, eu trouxe o coaching como um empreendimento. E comecei a trabalhar com consultoria dentro das empresas, olhando para as pessoas. E aí eu trouxe uma inovação no contexto de consultoria. Também tenho várias formações em terapia, então de contadora também sou terapeuta. E isso é uma situação que chama muita atenção as pessoas do meu currículo, né? Porque dentro de uma empresa eu consigo ter um olhar terapêutico com as pessoas. E hoje nós estamos passando por um momento de grande necessidade do olhar para o humano, para o ser humano. Principalmente dentro das empresas, quando a gente fala nas questões de hierarquia. Hoje eu também sou estudante da constelação sistêmica familiar. Então, o contexto voltado para o ser humano, eu tenho muita curiosidade e invisto sem medo mesmo, porque isso me chama e me deixa assim muito atiçada, né, para poder conhecer e me envolver com as pessoas. Eu amo demais ouvir as pessoas e entender e ajudá-las, tá? Então, a Erenita hoje é uma pessoa que ama desenvolver gente e ajudar essas pessoas a se conhecerem para que elas possam ser o melhor que elas podem ser na sua vida, encontrando a sua essência. Ou seja, essa sou eu. Olha só a oportunidade que a gente está tendo de abrir uma conversa assim, franca, uma conversa tranquila, uma conversa muito agradável, com a pessoa que, aqui no estado de Sergipe, implantou nas universidades a visão de empreender, de se autoconhecer, o coach, que é treinamento, você se autoconhecer. E a gente fala de inteligência emocional. Ontem Mirelle falou sobre o Daniel Goleman. E tem outros, tem a Carol Delwick, que também tem nessa parte da psicologia, ela trabalha muito isso. E eu fui reler alguns trechos do Daniel, e ele diz assim, em um deles, que acaba coincidindo muito com o que a Erenita está falando. Talvez a informação mais perturbadora deste livro, que é o que eu tenho aqui, venha de uma maciça pesquisa com pais e professores. E quando ele diz aqui maciça pesquisa com pais e professores, isso aqui é pesquisa científica. Não é o achismo, não é uma enquete que a gente faz aqui no Instagram, na nossa bolha. É uma pesquisa científica, com muitos dados. Que é a informação mais perturbadora, feita com pais e professores, que revela uma tendência mundial da atual geração infantil de ser mais sujeita a perturbações emocionais que a geração anterior. Mais solitária e deprimida. Mais revoltada e rebelde, mais nervosa e propensa a preocupar-se, mais impulsiva e agressiva. Então, quando você vê um cenário desse, e que você percebe a ausência de uma política pública, de uma política familiar,
de uma orientação familiar, de uma orientação do Estado enquanto instituição, para cuidar dessa geração que aí está, nós estamos diante de uma professora que há 10 anos, a formação dela é na área de contabilidade, ou seja, números, aí vai ser colocada aqui como terapia, né, como terapeuta, e começa a ter o contato com o humano. As ciências exatas da contabilidade, os números, os frios do cálculo, talvez não perceba, mas quando ela vai para a terapia, ela começa a sentir o outro ser humano. E nesse sentir, ela percebe a necessidade, e obviamente que com os conhecimentos que teve fora do Estado, traz para a universidade de renome aqui de Sergipe, essa técnica do coach, do autoconhecimento. E ela dá uma informação que ela começa a perceber muita gente com 40, 45, 50 anos ou mais na sala de aula, iniciando um curso, seja ele de direito, seja ele de qualquer outra área. Isso é uma mudança de paradigma. As pessoas passam a acreditar mais e a retomar, reformular, ressignificar a sua trajetória de vida. Como é que é essa experiência para um professor, e com essa capacidade que você tem de observar o humano, está numa sala de aula com alunos ali na faixa etária de 20, 25, e tem lá 2 ou 3 com a faixa etária de 50 anos? É um choque? Um grande desafio. Nos fale sobre isso. É um grande desafio, Marcos, pois os jovens, eles hoje têm uma facilidade muito rápida de entender, principalmente quando a gente fala nas questões tecnológicas. Já as pessoas com mais idade têm uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, né, tenho algumas dificuldades e peço ajuda aos meus filhos. Então, imagine pessoas que já estão aposentadas, que não estão utilizando esses recursos e enfrentar uma sala de aula. Então, isso, eu também digo que os professores, os educadores, precisam ter muita habilidade para lidar com essas pessoas, né? As pessoas de faixa etárias diferentes, para que aí é onde entra o uso da inteligência emocional, de você poder perceber, entender e administrar as suas emoções dentro de uma sala de aula, como também perceber, entender e administrar as emoções do outro, isso de forma positiva. Porque os alunos, hoje em dia, eles não são alunos como nós éramos antigamente, né? Existe uma força muito grande dentro deles de se sentirem independentes e donos da verdade, onde os professores eles precisam ter um conteúdo muito próprio dessa questão da inteligência emocionais e saber ser eficaz naquele momento de tomar decisões dentro de uma sala de aula, sem chocar qualquer faixa etária que esteja ali presente. Saber administrar também conteúdos onde precise trabalhar em grupos. Então, todas essas são questões relevantes, onde a gente precisa ter um olhar muito mais humano, né, do que ser só aquele olhar racional, levando técnicas para dentro de uma sala de aula. Entendi. Perfeito. A dificuldade, né, dessas pessoas que tomam a decisão, mas já há uma vantagem também. Ela tomou a decisão de ir. Então, sim, essa decisão de ir, depois de ter vivenciado, né, 30 anos, 50 anos da sua vida, 30 anos adulta, mais os 20 lá da pré-adolescência, adolescência, ter uma carga profissional, ter uma família, e toma a decisão de ir, já aponta para uma capacidade de entender-se e, mais ainda, aquela capacidade de querer. Não é um processo natural de um jovem que sai do ensino médio e, por obrigação da sociedade, da família, já ingressa na universidade sem muito compromisso. Enfim, está indo, está sendo levado. Esse de 40, de 50, essa de 40, de 50, tem uma vida já estabelecida, romper isso. Né? E é evidente que essas pessoas, na sua esmagadora maioria, trabalham. Então, romper isso,
para voltar à sala de aula, enfrentando o preconceito, porque há um preconceito, sim, isso já sinaliza para um querer. E aí o professor consegue entender isso e vai aproveitar-se disso. É quem mais participa. E muitas das vezes, estar numa sala de aula nessa idade é a realização de um sonho. Pronto. É a realização de um sonho, né? Então, assim, eu precisei manter minha família, eu constituí uma família logo cedo, ou eu precisei entrar num serviço público para garantir minha estabilidade financeira, e eu nunca fui realizado na vida. Eu ouço muito desses depoimentos. E aí, quando você chega nos 40, 45, 50 anos, você entra numa faculdade para fazer uma nova profissão, uma nova carreira, quer dizer, uma profissão, conhecer, mesmo que não tenha, exercer aquilo, mas você se sente realizado porque você diz, eu sou. Quando você recebe aquele diploma, né? Quando você adquire conhecimento, e muitas das vezes você até está ajudando aquele seu colega por conta da sua experiência de vida. Porque a experiência de vida conta bastante. Muito, muito, muito. A gente vê hoje muitas pessoas, eu tive a oportunidade de acompanhar todas as suas lives dessa semana, parabéns, foram fantásticas. E eu fiquei ouvindo aquela menina, aquela garota da segunda-feira, Pamela, né? Pamela Valência. Pamela, né? E quão bonito a garra dela. E assim, eu como coach aqui, analista de perfil comportamental, analisando tudo, né? E teve um momento em que ela falou o quanto que, quando ela chegou lá, ela viu que não era aquilo que ela imaginava. Como vereadora. Então, isso, a experiência dela como vereadora. E isso conta justamente a maturidade, a experiência de vida. Porque uma coisa é você acompanhar o que seus pais fazem e ouvir. Outra coisa é você vivenciar aquilo que seus pais vivem. Então, eu digo sempre aos meus filhos, tem muitas coisas que eu e seu pai resolvemos sozinhos, vocês nem precisavam saber. Hoje vocês têm consciência e conhecimento porque vocês já têm maturidade para saber. Então, a gente também tem que saber dosar o que é da idade certa de cada um. Então, tem, como eu falei agora há pouco, tem jovens que querem ultrapassar o momento dele de viver aquilo. Eu recebo aqui muitas pessoas que dizem assim, hoje mesmo eu recebi uma pessoa que disse, Erenita, eu não lembro nada da minha infância. Eu não tive infância. Então, a partir do momento que eu comecei a vivenciar o processo com você, começou a vir coisas assim, soltas na minha mente, que me recordam, eu não lembro o quê, situações da minha infância. Então, tem pessoas que não, ou preferem apagar inconscientemente, porque não viveram, ou o que viveram não foi muito agradável, né? Então, assim, a melhor coisa da vida é a gente poder viver cada etapa, para poder estar guardado na nossa consciência aqueles momentos maravilhosos que a gente pôde viver. Porque senão, quando fica na vida de adulto, tem que trabalhar tudo isso. Nos fale um pouco sobre essa experiência. Por exemplo, quando você recebe um cliente, que eu disse a Mirelle que trato como cliente, não é paciente, você faz terapia. Sim. Quando você recebe um cliente, uma pessoa, com as mais diversas, os mais diversos desafios, como é que é? Por exemplo, digamos que chegue na tua vida uma moça, uma jovem, com mais de 40, que não está trabalhando, às vezes dedicou a vida para um casamento, tem 1, 2, 3 filhos, já adolescentes e adultos, e que hoje se vê com o desafio de se reinserir no mercado. E ela não tem conhecimento técnico, não tem uma profissão específica. Como é? O que é que você orientaria a essa pessoa a fazer? E ela precisa de resultados, digamos que imediatos, que é o grande desafio. Como é que a gente vai orientar alguém a planejar, construir a curto, médio e longo prazo, se a carência dela é imediata? Você já recebeu alguém com esse tipo de situação? Por exemplo, uma mulher? Muitas. Nos fale um pouco sobre isso, porque tenho certeza que aqui nessa live, assistindo agora ou vai assistir depois, é possível que tenha alguém passando por esse desafio nesse momento agora de pandemia. Fale um pouco para essa pessoa.
Teve até uma época na minha vida que muitas mulheres vinham me buscar por conta do empoderamento, né? Eu também sou a coach do Mister Jeep. Então, por conta disso, né, muitas mulheres vinham em busca para se sentir empoderadas. Depois de 50 anos, nós tivemos nossa Miss Sergipe em 5º lugar no Miss Brasil, em 2017, por conta de todo o processo que a gente desenvolveu. Então, voltando à sua questão, a primeira coisa que precisa olhar é no espelho. É o que eu chamo de autoconhecimento. Cada ser humano precisa conhecer as suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, porque ninguém tem ponto fraco, mas os seus pontos a desenvolver. E diante dessa questão toda, você precisa também ter uma visão de futuro. O que é que você quer lá na frente? Porque se você não tiver visão de futuro, você não sabe nem por onde você precisa caminhar. Qualquer lugar serve, qualquer caminho serve e você vai ficar dando giros, sem sair do lugar. Então, visão de futuro é o que você precisa ter, onde eu quero chegar, e precisa conhecer, olhar no espelho, sabe? Eu digo que aqui a pessoa se desnuda. Por quê? Porque você precisa olhar e se estiver doendo, você precisa sentir a dor. Porque a dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Quando a gente olha para aquela ferida, a gente tem como cuidar e cicatrizar. Mas se você fica olhando e você não quer botar o remédio correto, você só vai ficar sofrendo porque ela vai estar aberta. Então, a gente precisa olhar para o que você tem de bom e olhar para o que você tem a desenvolver. O trabalho que eu faço é sempre... E esse exercício, me permita, esse exercício que você pede que a pessoa faça, somente ela pode fazer, por ela. Nenhum outro profissional consegue. Por exemplo, eu não posso olhar para a Erenita e dizer à Erenita o que ela é, o que ela sente, quais são as dores, quais são os amores, quais são as sensações dela. Então, essa técnica que você fala do espelho, esse é um momento muito forte. Uhum. E é onde a pessoa vai se deparar com as frustrações dela, com as dores dela, coisas que ela não revelaria para ninguém, nem para ela, porque muitas das vezes ela se esconde dela mesmo, como se ela colocasse aqui numa gaveta esquecendo, não quero pensar sobre isso. Só que isso atrapalha demais o desenvolvimento pessoal. Então, a tua sugestão, a tua orientação como profissional é: olhe-se diante do espelho, desnude-se, tire todas as coisas da gaveta, escancare, vá para o teu quarto, tire tudo da gaveta mental e coloca. E anote, escreva. É isso mesmo? Isso mesmo. E mais, não adianta buscar um amigo, porque amigo escuta ou fala aquilo que você quer ouvir, né? Um amigo você desabafa. Um profissional não. Um profissional ele tem técnicas específicas onde ele vai ouvir você na essência, ou seja, eu tenho uma hora que o mundo todo para e é só para você. Então, a gente está um de frente para o outro, ouvindo e não lhe dando respostas, que aí é o mais bacana, tá? Não lhe dando respostas, mas conduzindo você a encontrar essas respostas. Então, quando você começa a enxergar um caminho de luz, né? Eu gosto de usar a metáfora que é tirar a cortina dos olhos. Então, você começa a ter clareza, você começa a ter uma visão sistêmica de você mesmo. Você começa... Então, assim, como eu disse a você, né? Hoje eu estudo a constelação familiar, eu tenho um conhecimento com hipnose ericksoniana, psicologia positiva. Então, tudo isso me fortalece e me ajuda a trabalhar nas técnicas de terapia ou o coaching. Qual é a diferença de uma para outra? O coaching, a gente tem resultado rápido. Já a terapia, não. A terapia é mais sutil, tá? Não tem aquele foco em algo que você precise do resultado imediato. Então, voltando lá à sua primeira pergunta,
Eu já tive donas de casas que vieram fazer processos comigo e hoje são microempreendedoras. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Óbvio que não dá para a gente fazer aqui uma consulta, né? Para que você traga aqui soluções mágicas. O objetivo não é esse. Mas, assim, quais são as chaves que você pede que essa pessoa desperte? A primeira delas é a técnica do espelho. E aí? O que fazer com essa moça? Aceitação é uma das partes, né? Eu preciso aceitar aquilo que eu sou. Eu preciso me amar. Eu preciso honrar a minha história, porque ela me trouxe até aqui. Quando você perguntou quem é Erenita, a primeira coisa que eu disse foi: eu sou contadora, né? Eu não exerço hoje o papel de contadora, apesar de estar presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, mas eu sou contadora, então honre sua história. Ela te trouxe até aqui. Então, honrar a sua história. E depois, olhar o que você quer para o seu futuro. Porque se você ficar parado no presente, você não vai para lugar nenhum. Então, você só pode caminhar se você tiver uma visão de futuro. Você precisa ter uma visão de futuro. Muitas das vezes, a visão de futuro não está tão clara. Muitas das vezes, aquela visão de futuro não é a que você vai conseguir chegar. Por exemplo, você tem dinheiro para comprar um Fusquinha e você quer andar com uma Ferrari, né? Não dá. Então, assim, tem que ser uma visão de futuro que você possa alcançar, que você possa planejar, que você possa subir degrau por degrau. E daí, cada semana, eu vou trabalhando técnicas onde a pessoa vai se descobrindo mais um pouquinho. Outra metáfora que eu gosto de usar é: um processo comigo é como você montar um quebra-cabeça. Não adianta você querer achar que vai formar a sua imagem em 2 sessões, porque você só vai ter contrariedade. Peça vai estar faltando. Mas quando chegar no final do processo, com certeza você está com aquela imagem clara, nítida, daquilo que você veio buscar aqui. Consegui responder? Muito bem. E eu vou explorar essa tua resposta. Aceitação e honrar a história. Aqui eu vejo e sinto pilares da constelação familiar. Que é uma... Não, olha, chega a dar um frio na barriga. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho um professor que ele diz assim, chega, me emociona. Ele diz assim: qual é a sua dor mais profunda? Qual é a sua dor mais profunda? Quando você olha para essa dor mais profunda, é onde você vai encontrar o seu propósito na vida. Só pare. Pare aí agora. Pare. Primeiro, deixa eu fazer aqui um registro que está nos assistindo nesse momento, um querido amigo que é o Dr. Samuel Carvalho, que é deputado estadual. E, Samuel, você não me deve o vídeo, absolutamente nenhum. O Samuel conseguiu aprovar um projeto, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa e foi aprovado, transformando a atividade religiosa em uma atividade essencial. Maravilha. Então, assim, quando ele apresentou, acho que o deputado Gilmar Carvalho também subscreveu. E aí, antes de levar para a votação, tem uma discussão muito forte entre o líder da oposição, o líder do governo e tal, para saber o que vai e o que não vai. E eu tive a felicidade de estar, no momento, com o Samuel Carvalho, com o presidente Luciano Bispo, com o Zezinho Sobral, e a gente conversou, dialogou, e o projeto foi para a votação e foi aprovado, graças a Deus, transformando atividade religiosa em atividade essencial. Não significava, à época, e não significa ainda, que estava liberado tudo para a igreja. Não é isso. Hoje, depois disso, uma semana depois, o governador autorizou, através de decreto, o funcionamento de templos religiosos com as restrições, com as organizações e as igrejas assumindo responsabilidade. Enfim, a vida está retomando ao seu normal. Então, Samuel, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui conosco. Ele fez aqui um comentário, eu fiz questão de registrar a todos vocês. Parabéns, amigo Marco, ele chegou aqui falando isso. A Ilenói, que é lá de Itabaiana, da PAI de Itabaiana, mandou aqui um abraço, que eu vi, passou aqui, ela disse, 2 queridos amigos.
Eu tenho um amor grande, eu tenho um amor grande por Eleonora, pelo trabalho que ela faz, pelo ser humano que ela é. E daqui a pouco eu vou registrar todas as pessoas que estão participando Eu já conosco. tive a oportunidade de fazer uma palestra lá no centro dela. Meu querido Júnior Ventura entrou aqui também. Eu não vou citar as pessoas agora, porque eu pedi para a Erenita parar. Né? Quando ela falou e se emocionou, e eu senti isso aqui, qual é a sua dor mais profunda? E olha o que ela disse. Nessa dor está a chave para o seu autodesenvolvimento. Porque é isso que, muitas das vezes, travou o seu crescimento como ser humano. E muita gente não sabe definir qual é essa dor. Porque, pasmem, essa dor pode ter sido gerada quando você estava no ventre da sua mãe. Acredite nisso. Acredite nisso. E fica registrado. Isso aqui que nós temos aqui dentro, chamado de cérebro, é algo tão surpreendente que prova de forma muito acertada, nós só usamos cerca de 3, 4%, não sei se da capacidade dele. E já fazemos tudo isso. Então, assim, essa dor, você pode não ter nem consciência hoje qual é ela. Mas quando você faz, por exemplo, um trabalho com uma profissional de constelação familiar, faz assim, é batata. Aquele estalo que dá. Eu passei pelo processo de constelação familiar. A formação de coach nos dá essa honra. E na hora que eu passei por esse processo, a minha treinadora, que é a esposa do André Caixa, a Camila Caixa, ela é quem faz essa parte da constelação familiar. Ela virou para mim e disse, você entendeu? Nossa. Você olha assim e faz, o que é isso? Então, a importância de um profissional devidamente habilitado, capacitado para fazer esse acompanhamento. A dona de casa casou cedo, teve filhos, não empreendeu na vida profissional, não se formou profissionalmente, não teve experiência, e de repente o casamento se desfaz, o companheiro vai, deixa com ela a responsabilidade da casa, dos filhos, os medos estão com ela, as angústias estão com ela, os traumas estão com ela. E você disse que tem muita gente assim que te procura. O que é que você diz a essas mulheres, Erenita? Que transforma uma dona de casa, numa empreendedora. Onde é que tem essa chave? Me conte. Buscar a liberdade. Buscar a liberdade. O que é que acontece, Marcos? Como você falou, Erenita, alguém pode dizer as respostas, alguém pode dizer o caminho. Se disser o caminho, várias vezes eu já tive pessoas aqui que nem sabia, por exemplo, tinha chave do carro, carteira de motorista, carro na garagem, mas não conseguia tirar o carro da garagem. Medo de dirigir, tá assim de mulheres que não conseguem dirigir e vêm para cá fazer processo comigo e as pessoas chegam aqui dirigindo, sabe? Parando o carro na porta e diz, eu venci, eu consegui. Eu digo, agora comprei um carro automático, porque mulher poderosa tem carro automático. Agora seria outra. Então, são pequenos detalhes que fazem as mulheres se empoderar e dizer, eu consigo agora, eu não sou dependente, tá? Só que essas chavezinhas, elas são de um significado, sabe? Tão assim que... Eu vou trazer um dos casos que aconteceu dessa situação, que eu já sabia desde o início, porque quando na primeira sessão que a pessoa vem, que me conta o caso, eu já consigo ter o feeling e já sei por onde vou para que ela compreenda. E aí, um desses casos, já, no processo de coaching, eu trabalho com 10 sessões, e aí já a 7ª sessão, 8ª sessão, a pessoa conseguiu ter o feeling, ela já vinha se recuperando, e aí ela conseguiu descobrir
que o relacionamento dela era que estava impedindo ela de dirigir. Ela dizia, o meu sonho é só tirar o carro da garagem, poder ir trabalhar e levar minha mãe para o supermercado para fazer compras. Final de semana, poder levar meus sobrinhos para o parque da sementeira, para brincar. É só isso que eu quero. E ela não conseguia fazer isso? Ela não conseguia. Depois que terminou o processo, ela me procurou e disse, eu terminei o relacionamento. Eu disse, uai, o que foi? Terminei o relacionamento porque eu descobri que eu precisava dirigir para transportar meu noivo quando ele bebesse. Então, eu tinha que ser motorista. Só que isso eu já sabia. Mas se eu dissesse e ia acreditar, não ia ter sentido. Então, ela que teve que descobrir. E ela tomou a decisão que viu que aquele relacionamento já não tinha mais sentido. Era um veneno na vida dela. Estava destruindo ela como mulher. Se ela, como noiva, ainda estava daquela forma, imagine quando casasse. Isso gerou nela um bloqueio muito forte. Muito forte. Muito forte. Depois que ela conseguiu encontrar isso, ela mudou completamente a vida. Ela trabalhava numa empresa particular, fez concurso, hoje é uma pessoa concursada, tem sua estabilidade financeira, casou com outra pessoa, não sei se já tem filhos, mas assim, a última vez que ela falou comigo, é muito, muito feliz e agradecida por esse processo que fez comigo. Isso já tem uns 8 anos que trabalhou. Você falando então, assim, sobre só para isso... você ter uma ideia, sabe? E várias pessoas vêm em busca dessa ajuda, mulheres. Você falando sobre isso, me veio à mente a lembrança de um caso. E eu ainda não tinha formação profissional de coach. Mas uma amiga, professora, ela tinha um Fusca e só conseguia andar num perímetro muito curto, ali naquela localidade dela. Quando se falava em pegar a estrada, ela tremia. Era o local seguro dela, né, ali. Aquela zona que ela estabeleceu era a zona limite dela. Ela jamais imaginava sair daquela zona dirigindo o carro. Além disso, ela tinha um casamento com filhos e também tinha muita limitação profissional dela. E eu virei para ela e disse, pega teu carro e saia desse circuito que você estabeleceu. Marcos, faça isso. E comecei a conversar com ela. E na primeira vez que ela decidiu fazer isso, ela me ligou numa alegria muito forte. Eu consegui. É bacana. Marcos, eu consegui. Muito obrigado, porque você falou aquilo, ficou na minha cabeça. E aí um dia eu disse, eu tenho que fazer isso, eu consigo fazer isso. Olha, não era brincadeira, o corpo dela tremia quando ela pensava em sair daquela zona que ela vivia. Bom, a gente se distanciou e tudo. Daí a pouco, um tempo depois, ela me liga e faz, adivinha onde eu estou? E eu virei e disse, bom, está em alguma cidade? Assim, ela disse, estou na Europa. Uau! Dirigindo. Fazendo. Vim fazer o meu mestrado. Me separei também. Terminou o casamento, com respeito, tudo, terminou o casamento. Foi para a Europa fazer o mestrado dela. Já está de volta ao Brasil. Hoje é uma mulher extremamente realizada, feliz, com um novo relacionamento também. Os filhos dela já grandes. E ela vira para mim e diz assim, eu tenho muito que te agradecer. Muito, porque aquela chavezinha que você pediu que eu virasse, do limite, daquela zona, com o meu Fusca. E quando eu consegui fazer isso, despertou aquela mulher que existia. Porque todos nós temos esse potencial. Sim.
Quando eu encontro com ela hoje, obviamente nas redes sociais, hoje ou fisicamente, ela diz assim, Marcos, eu sou muito grata a você. Eu disse, seja grata a você. Porque se você não tivesse tomado a decisão que tomou, por mais que Erenita, Marcos Aurélio, qualquer outro profissional, psicólogo ou qualquer outra terapeuta e tudo, é você que tem. A gente usa essa expressão, a chave está dentro, é por dentro. Você que tem que abrir. Você executa a técnica da roda da vida, Erenita? Sim. Quando as pessoas, e eu vou depois explicar às pessoas o que é essa técnica. E você vê. Você vê. É visual. Porque perguntar, por exemplo, como é que está a tua área financeira? Aí a pessoa vai dizer, não está boa não. A saúde, relacionamento, ambiente, profissão. A pessoa vai respondendo, mas quando você faz a roda da vida. E aí você olha e faz assim. Depois que a pessoa termina, você faz assim. Essa roda gira? Não, não gira. Como é que faz para girar? Melhore aqui, melhore aqui. E a pessoa vai entendendo isso. É um susto que as pessoas tomam, não é? E a pergunta que eu faço é, como é agora você ter o gráfico da sua vida nas mãos? E aí, qual a reação delas? Deles, das pessoas. Não é só a mulher. Qual é a reação? A pessoa fica assim, uau! Eu sabia que era, mas eu não via. E o mais bacana, sabe, Marcos, é a gente dando aqui esses depoimentos, quando você leva isso para dentro da empresa. Aí é onde entra o diferencial do meu trabalho. Porque, como eu sou contadora, eu conheço o processo, eu conheço o nível executivo, né, o nível operacional. E aí, quando você leva isso dentro da empresa, que você aplica essas ferramentas com as pessoas, às vezes a pessoa tem um problema lá no relacionamento e ele está impactando o resultado na empresa, no mundo empresarial, no mundo corporativo. E o seu chefe, o seu líder não sabe o que é que isso significa. Então, quando se tem a oportunidade de olhar para essas pessoas como seres humanos, que eles têm vida, eles não são uma máquina, não é sabe, a Erenita não é contadora. Um instrumento que está ali na empresa. Não é um Isso órgão que está na empresa, não é um móvel que está na empresa, não é um ser humano. Com uma carga emocional, com uma carga de valores própria, específica deles, que você precisa entender. Não dá para deixar o coração, né? Eu já tive casos de pessoas que estão convivendo, mas eles já estavam separados há muitos anos, só que era conveniente e ninguém tinha coragem de tomar decisão. Eu fui fazer um processo dentro da empresa, onde trabalhei todos os funcionários, e chegou assim, num certo momento do processo, a pessoa chegou para mim e disse, obrigado. Eu disse, o que foi? Eu me separei do meu marido. Eu digo, sim, mas eu estou trabalhando no mundo corporativo. Ela disse, mas tudo faz sentido para mim. A pessoa não passava nem um batom na boca. Veja como a feminilidade, sabe? O feminino já tinha morrido dentro dessa mulher. Deixa eu só fazer aqui um alerta às pessoas, porque assim, a Erenita está trazendo aqui alguns exemplos e ela tem dito, olha, eu me separei do meu marido. Eu me separei do meu marido. Mas, gente, tem muitos casos que a pessoa chega para ela e diz assim, muito obrigado. Ela faz, o que foi? Eu retomei a minha vida amorosa com meu marido. Tem, viu? Tem. E como tem. Não tem? E tem. Como tem. Muitos casos. Porque, assim, o processo é para você se conhecer e entender que você pode estar ou não dentro daquele relacionamento, mas você precisa estar bem com você mesmo. Não adianta chegar aqui e sair só querer jogar a culpa para o outro, né? Você não pode estar jogando a culpa para o outro. Você tem que se olhar. Por isso que eu disse que o primeiro passo é você se olhar no espelho. Porque quando você se olha no espelho, você vê o que precisa ser melhorado. Então, tem muitas coisas que as pessoas olham e dizem, realmente, quer ver uma situação? Quando o homem ou a mulher não percebem e traz as cargas emocionais dos seus pais para dentro do relacionamento.
E aí, dentro do processo terapêutico, de coach, dependendo da situação, descobre que, opa, eu não sou meu pai, não sou minha mãe. Eu quero uma nova relação. E daí, as pessoas começam a se ver como indivíduos diferentes do papai e da mamãe e construir uma nova família. Então, eu já tive casos também de dizer, Erenita, nós queremos agora ter um filho, mas tá havendo choque na nossa relação. E aí eu trabalho individualmente, o casal. Depois, quando eu vejo que o tempo já está alinhado, eu trago os dois para fazer sessão em conjunto. E aí eles se olham e dizem, agora sim, a gente pode se ver. É com você. E é muito bonito, é com sabe? você. É muito bonito. Agora eu sei que é com você. Nós só temos mais 10 minutos. Essa semana a gente está fazendo as lives e assim, e o tempo voa, é um negócio impressionante, isso é muito bom. Deixa eu ler aqui algumas coisas que as pessoas estão colocando e vou pedir às pessoas que também coloquem esses comentários lá no vídeo que fica lá no IGTV, é porque os comentários daqui eles desaparecem, então para você contribuir, coloca lá também. O André Marcos, ele diz aqui, a mulher atual tem a porta para o infinito. Olha só isso aqui. A mulher atual tem a porta para o infinito. Basta que ela busque e não fique acomodada com a situação. André, perfeito. Perfeito, André. Deixa eu ver mais aqui quem participou. Tem muita gente participando. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Enfim, tem muita gente participando. Deixa eu ver aqui. A Sandra Ferreira. Temos que sair da zona de conforto e ver o imerso mundo que espera por cada um de nós ao darmos o primeiro passo e que vamos perceber que há uma força dentro de nós que nos faz ser e chegar além. Olha que coisa assim profunda que a Sandra está colocando. É isso mesmo, Erenita? Sim, enquanto você estava falando aí, eu estava aqui, né, para dar o depoimento, complementar quem é Erenita. Erenita, ela é casada e está no relacionamento há 30 anos. Tá? Então, deixa bem claro isso. Que ela não é, porque ela começou a citar aqui alguns fatos e separou de calma, peraí. Porque daqui a pouco as pessoas vão dizer... deixar bem claro. Daqui a pouco as pessoas vão dizer, então, para empoderar a mulher tem que separar. Não. Ao contrário, deixa eu dizer aqui bem rapidamente. Se você está num relacionamento, é fundamental, é prioritário que você se conheça. Veja isso que a Erenita disse. Olhe-se no espelho, veja quais são os seus valores, o que você entende como ser humano, e peça ao parceiro ou parceira para fazer o mesmo. E há condição de ajustes. Basta que os dois queiram. Mas queiram, não é abrir mão. Eu tenho que abrir mão da minha essência para aceitar, me anular. Não. Porque se você fizer isso, você vai criar uma represa que um dia vai estourar. Ou você vai ficar infeliz pro resto da vida. Então, assim, mas é fundamental que você aceite, compreenda e respeite o outro do jeito que ele é. Uma amiga minha disse assim, estou pensando em me separar. Por quê? Porque ele é muito parado, ele é muito calmo. E eu sou agitado, eu sou isso, e assim a gente acaba não se entendendo. Aí eu virei e disse assim, preste atenção, observe ele. Ele é calmo? É. E você é agitada? É. Ele é paciente com você? Muito. Ele busca te auxiliar? Muito. Eu disse, por que você quer ele agitado? Ele é calmo exatamente para acolher você. Então preste atenção. Foco. Quando você foca no defeito, achando que é um defeito, no outro é uma virtude. E é isso que precisa ser respeitado. Quando você tem esse olhar para o outro. Aí o seu relacionamento vai fluir e vai se desenvolver a ponto de chegar aos 30 anos de casamento. Feliz da vida. Significa que a vida inteira concordaram e que vão concordar a vida toda? Não! Tem discussões? Tem.
Eu sei que tem. Mas há um respeito e há uma compreensão de objetivo comum. Isso mesmo. A palavra é com você. E é interessante Temos que 5 minutos. Tá. A gente entrou, né, no tema de empreendedorismo e a gente está encerrando com relacionamento. Né? Veja como é tão vasto esse conteúdo para a gente trabalhar. Só que quando a gente fala de relacionamento, a gente pode expandir isso para todas as áreas da vida. Então, eu tenho 2 palavras para dizer o que fixar em um relacionamento. Seja na área profissional, seja na área social, seja na área familiar, seja na área conjugal. O primeiro, na minha opinião, é o respeito, como você acabou de falar. Se existir respeito, é a base, é o alicerce, tá? E a segunda é a liberdade. Dê liberdade ao outro, que você vai ser livre para ser o que você quiser. Olha o desafio que essa mulher está Seja livre colocando. com respeito. Olha o desafio que essa mulher está colocando na cabeça das pessoas agora. Duas coisas que parecem antagônicas. Como assim? Tem que ter respeito, mas tem que dar liberdade? Fundamental. Consciência. Fundamental. Sabe por quê? Porque quando você tem respeito e você recebe a liberdade, isso gera lealdade. E é tudo que a gente precisa. É ser leal um com o outro. Primeiro comigo. Eu preciso ser leal a mim. Se eu não for leal a mim, eu não serei leal com ninguém. Tanto no relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, no relacionamento de amizade. A deslealdade é algo terrível. É algo terrível. Então, sejamos leais. Primeiro, conosco. E aí, quando você é com você, você fatalmente vai ser com o outro. Minha querida, sim, da mesma forma como eu te recebi com um abraço muito acolhedor, eu te agradeço por compartilhar essa 1 hora conosco, por compartilhar o nosso projeto. Fiquei muito feliz quando você disse isso, porque é um projeto... E aí você vira e diz que lembrou hoje da minha live de Marcelo Deda. É muito forte isso. Muito, muito forte mesmo. Gratidão. Gratidão a você por esse convite, gratidão pelo convite do projeto. Que Deus te abençoe abundantemente. Proteja você, sua família, enfim. E vamos construir isso. O seu sonho, a sua construção, não era só um sonho. O sonho, a sua construção, recebe mais um soldado para a linha de frente. Tá bom? Vamos juntos. Beijo. Beijo. É a tal história. A gente começa a conversar e os assuntos vão fluindo. E como ela disse, né? Empreendedorismo, inteligência emocional, descamba para o relacionamento, que tem tudo a ver. E você, muito obrigado por mais uma vez compartilhar conosco e participar dessa maravilhosa live. Nossa Senhora, tem muita gente que participou aqui. Concordo, que Deus abençoe a vocês por essa noite tão produtiva e acolhedora em palavras, sentimento de sabedoria. Rosângela Dória, um beijo para você, Rosa. Minha querida Rosa Angélica, Ivanildes, obrigado pelo carinho também. Adriana Noronha, boa noite e gratidão. Camille Silva entrou, obrigado. Vinizinho, você toca bem, viu? Um grande querido amigo. Lourdes Nunes, lição de vida, perfeito. Deildes Atelier, Eveline, um beijo para você. Temos a Edjane Leite, Edjane, beijo também grande para você. Jeane Oliveira, Viviane Arnaud, o Douglas Ramos, obrigado, querido. Aline Bittencourt, jornalista, show. Diego Evenos, um abraço, Diego. Vinho e Ponto Aracaju, estou precisando de uns, viu? Vou aí, vou falar com você, meu querido. Um grande beijo também para vocês. Liz Morena, Luiz Fontinelli, Let's Mend entraram. Aldaci, eita! Querido Olivério, grande abraço, Deus lhe abençoe e lhe proteja também, viu, abundantemente. Cleiton, o André já falei. Faz isso, eu vou finalizar a live, vai ficar no IGTV, dá a sua curtida lá
pega o aviãozinho e manda aí para uns 50 amigos teus. Você vai estar nos ajudando a compartilhar dessa experiência maravilhosa. Beijo, fiquem com Deus. Um abraço.